Qual será que é a melhor ferramenta de inteligência artificial para estar ajudando no seu desenvolvimento agora em agosto de 2025? Esse aqui foi o gráfico que a gente fez em julho de 2025 e agora, dia 2 de agosto, já estou gravando esse vídeo com as minhas impressões das ferramentas e de tudo mais que elas se desenvolveram ao longo desse mês para a gente efetivamente estar conseguindo melhorar aí os nossos resultados, tá? O nosso gráfico ele é muito simples, tá certo, pessoal? A gente está considerando aqui dois aspectos, duas dimensões, que é a de qualidade e a de preço a cada 500 prompts. Qualidade, obviamente, é subjetivo, é a minha opinião, junto também com a opinião de outros desenvolvedores que estão lá no grupo, né? Eu tenho uma opinião mais forte em relação a algumas ferramentas e até piores em relação às outras, mas eu tento realmente trazer aqui de forma mais isenta para estar lhe ajudando, né, a decidir qual é a melhor ferramenta para você. E agora, preço a cada 500 prompts, um pouco mais direto, né? Mas é observação que a cada 500 prompts não é por plano da ferramenta, não, tá certo? Não é a cada 100 prompts também, não. E por que a cada 500 prompts? Porque 500 prompts é uma quantidade razoável para você estar utilizando aí durante seu mês e você consegue caminhar, aprender algumas coisas aí, tá? Então tem algumas ferramentas que no plano tem 100 prompts, tem outras que tem 300, tem outras que tem 600, 1500 e aí vai, tá? Então isso aqui para você converter para 500 prompts é só você fazer uma regra de 3, beleza? E tem novidade aqui nos modelos SOTA, beleza? Então eu adicionei aqui também o GLM 4.5, é o modelo da Z-AI. O novo modelo, ele é muito bom, ele fez uma coisa que nenhum outro modelo ainda conseguiu fazer, com exceção dos modelos da Anthropic, né, que é o Sonnet 4, o Opus 4, que é, tem uma ótima taxa de to-calling, beleza? Então, ele tem uma taxa de to-calling muito melhor do que a do Gemini 2.5 Pro. Na minha opinião, ele é sim melhor do que o Gemini 2.5 Pro. Algumas pessoas acham que ele é melhor do que o Sonnet 4, tem outras pessoas que acham que não, beleza? Mas ele é um excelente modelo, então ele também está entrando aqui, vocês vão ver que eu vou estar comentando dele em uma ferramenta em específico. E a primeira ferramenta que a gente vai estar avaliando aqui é o Cursor, beleza? E claro, pessoal, que a gente vai estar trazendo as mesmas ferramentas do mês passado. Cursor, Windsurf, Cloud Code, Try, GitHub Copilot, Augment, Klein e o Gemini CLI. Mas aqui, entrando no Cursor, eu vou falar primeiro do preço, né? O preço dele continua o mesmo, pessoal. É $20 a cada 225 requests. É isso que eles prometem na documentação. E eles dizem que cada prompt do Sonnet 4 são 2 requests. Então você tem 112 prompts. É muito pouco, tá? Se a gente fizer já a conversão aí para 500 prompts, é uma das ferramentas mais caras aqui desse setup. Só uma aqui tem o potencial de ser mais cara do que o Cursor, dependendo do modelo que você utilizar, tá? Mas o Cursor, ele é uma ferramenta muito cara hoje em dia, tá? Você tem o plano de estudante, que se você tiver o e-mail .edu, ele acaba sendo gratuito, o plano Pro. E você pode até falar assim, Lucas, mas o Cursor diz que no plano de 20 ele entrega 112 prompts, mas não foi o que eu recebi. No mês passado eu recebi, por exemplo, 300 prompts, que é exatamente o que aconteceu comigo, tá? Eu recebi pouco mais de 300 prompts. Mas, pessoal, vocês têm que ter na cabeça que o que você recebeu a mais foi, entre aspas, um bônus, tá certo? Por parte do Cursor. E que esse bônus, ele pode não durar para sempre, que é exatamente o que já está acontecendo, porque o Cursor, quando ele dá esse bônus, ele dizia lá na ferramenta, no seu plano de $20, você gastou o equivalente a $90, então você economizou com a gente, agora mude de plano para continuar utilizando. Tá? Então eles fazem isso. Então eles dizem que eu gastei o equivalente a $90 com a minha assinatura de $20, mas tem muita gente reportando que já na última semana esse valor que estava girando entre de 80 a $90 já caiu para 40 a 50, tá? Então, muita atenção nisso. Então, ele é sim uma ferramenta muito cara e aqui eu estou levando em conta apenas realmente o que eles prometem. Se eles entregarem mais, ótimo, mas não tem como contar com isso, né? E aqui, no gráfico, a nível de qualidade, eu acho que eu tenho algumas críticas ao Cursor. Eu pensei em aumentar a nota dele, só que no final das contas eu vou abaixar a nota de qualidade do Cursor. E por que eu vou fazer isso, tá? Porque tiveram algumas questões. Por exemplo, falando do lado positivo primeiro, o Cursor ele fez uma atualização, a versão 1.3, que colocou o agente para utilizar de forma nativa os terminais. Isso é importante porque quando o agente do Cursor ia utilizar um terminal, ele sempre bugava, ele achava que estava, sei lá, ele estava utilizando o terminal do PowerShell e ele achava que era do Linux.
e ele gerava muitos comandos errados, ele não conseguia interromper o uso do terminal, então ficava em loop, e você tinha que ir lá manualmente alterar, então era muito ruim, e eles ajeitaram isso. Só que, pessoal, eles demoraram um mês para lançar só isso, porque todas as outras ferramentas já fazem isso, tá entendendo? Então, tá entendendo quão lento é o cursor no desenvolvimento? Infelizmente, essa é a realidade. Mas tiveram 2 problemas no cursor que eu acho que fazem a média dele cair, tá? Então, até se eu vou puxar aqui o limite superior do cursor no mês passado, ele batia aqui. Então, vai estar abaixo disso daqui, com certeza. Por quê? O primeiro problema foi não relacionado ao cursor, mas afetou muito o cursor, que é a Anthropic, que é a dona do Cloud Code e a dona do Sonnet 4 e do Opus 4, eles tiveram uma degradação muito grande na API do Sonnet 4 e do Opus 4. E isso impactou várias ferramentas, mas algumas mais fortes do que as outras. E veja, se o cursor ele é uma ferramenta extremamente cara, você concorda comigo que ele não deveria ser tão afetado, porque teve ferramentas mais baratas que não foram tão afetadas quanto o cursor, tá? Então teve 2 semanas de instabilidades, teve 3 dias em especial que a API ficou inutilizável tanto no Cloud Code quanto no cursor, quanto em outras ferramentas, mas em algumas ferramentas ainda era utilizável, tá? Então teve esse problema na API do cursor, apesar deles cobrarem super caro. Mas também tem outro problema, tá certo, pessoal? O cursor, ele tá sendo relatado há um mês, quase um mês, na verdade, de que tem um bug nos cache token dele, que é basicamente como se fosse uma mini memória ali daquele conteúdo. Então não é o mesmo preço, é muito mais barato o cache, tá? Só que tem um bug nos cache tokens do cursor. Então chega ao absurdo de se você tiver no modo API, no cursor, você manda oi, é R$ 1. Às vezes é mais de R$ 1. Então tá bugado os cache tokens e isso entra aqui no total de requisições que você faz, porque o cursor ele diz aqui que é 112 prompts, só que ainda assim é meio variável, porque se chamar mais to callings, se for uma conversa muito extensa, não é 2 requests para um prompt, é mais, tá? Então acaba sendo ainda pior a situação do cursor por conta disso, e eles nem se pronunciam, tá certo? Se você for no fórum, ou se você for no Reddit do cursor, você vai ver que tem muitas pessoas relatando isso e eles nem dão bola. Partindo para a próxima ferramenta, é um Windsurf, ele também é um IDE, tá? E o custo dele é de $15 a cada 500 prompts. Inclusive, no mês passado, eu coloquei errado, tá? Eu disse que era $20 a cada 500 prompts. Era o costume de ver tudo como se fosse $20, mas era 15, tá? É um bom preço, tá? 500 prompts acaba rendendo bastante, mas é 500 prompts do Gemini 2.5 Pro, tá? Não é do Sonnet 4. O Sonnet 4, eu acho que ainda tá do mesmo jeito que era antes, que dá... É por API, mas é a API do Windsurf, então acaba sendo inviável, tá? Tipo, o Sonnet 4 aqui acaba ficando 50 prompts. Então seria aqui o equivalente ao Gemini 2.5 Pro. E, na minha opinião, o Gemini 2.5 Pro, o que você faz com 500 prompts com ele, você faz a mesma coisa em 300 prompts com o Sonnet 4, tá? Então, não é uma qualidade tão alta aí, tá? A minha opinião é que o Windsurf ele é uma ferramenta muito mediana. Eu não vi desenvolvimento significativo por parte dele nessas últimas semanas, 2, 3 semanas aí, desde o último vídeo dessas avaliações. Eu acho que nem a própria equipe do Windsurf acredita no Windsurf, tanto que o CEO ele vazou junto com os principais pesquisadores para a equipe do Google, tá? Foi cancelada a compra por parte da OpenAI, eles foram vendidos para Devin, e sinceramente o Windsurf eu acho que é uma ferramenta que está em queda franca, tá? Eu não acredito muito na equipe do Windsurf, apesar de que eu acho sim que eles têm um produto decente, tá? Eles têm mais ferramentas ali no back-end para fortalecer o agente do que o cursor, mas eu não acho que eles conseguem fazer um código com a qualidade do cursor, tá? Eu acho que eles ainda não chegaram nesse ponto, apesar de o cursor, na minha opinião, ter dado um passo para trás, né? Eu acho que eles não conseguiram nem dar um passo para frente. Então, a minha opinião do Windsurf é que ele fica aqui na meiuca ainda. Ele é uma ferramenta que nem fede nem cheira. Eu acho que teve um momento que eles desenvolveram muito bem, que eles estavam indo muito bem, mas mesmo com mais ferramentas, eles nunca chegaram na qualidade do cursor. E vieram outras ferramentas, como o Cloud Code, o Try e outras, que desenvolveram também com mais qualidade, mais rápido. E assim, o Windsurf acabou ficando um pouco esquecido aí, por isso que eu deixo ele aqui na meiuca aqui de qualidade, é uma ferramenta que nem fede nem cheira, tá? A nossa terceira ferramenta é o Cloud Code, ele é uma ferramenta de CLI. Ele é mais ou menos $100 a cada 5.500 prompts, mas eu sei que eles têm um plano de $20, tá? Só que
o fluxo de trabalho normal, se você estiver realmente dedicado em aprender ou realmente utilizar o Cloud Code, no plano de $20 não dá conta. Você é travado em 1h30 ou 1 hora, e você tem que esperar 5 horas para ser destravado de novo, então não tem condição. Se você for uma pessoa que realmente utiliza mais, você precisa obrigatoriamente ir para o plano de $100, que dá mais ou menos 5.500 prompts no mês, né? É bastante, eles vão até limitar isso com limites semanais, mas só no final de agosto, tá? E ainda assim são limites relativamente, assim, ok, vai provavelmente manter a mesma quantidade aqui, tá? E acaba sendo um valor muito bom, né, de $9 a cada 500 prompts, é um custo-benefício muito bom. E se você quer saber como é que eu cheguei nesse cálculo de 5.500 prompts, é só printar isso daqui, pausar, e você analisa aí com calma, tá? Foi basicamente o quanto você realmente consegue utilizar durante um dia, um mês, na verdade, e o quanto você consegue utilizar no dia. Então, por isso que tem esse asterisco aqui, porque eles não prometem prompt, tá? Eles prometem limites de acordo com hora e tudo mais, mas se você fizer a conta, dá mais ou menos isso aqui, tá? Eu acho que o Cloud Code ele é uma ferramenta muito boa, tá? Mas por que ele é uma ferramenta muito boa, tá? Porque o Sonnet 4 ele é muito bom. E qual é o segredinho do Cloud Code? Eles liberam mais poder computacional na API deles, para eles, tá? Para o Sonnet 4. Então, acaba sendo, se o Sonnet 4 já é o modelo SOTA, dentro do Cloud Code, como eu disse no vídeo passado, ele é SOTA ao quadrado, tá? Mas tivemos problemas no paraíso aí, esse mês com o Cloud Code. Como eu disse para você, né? Teve 2 semanas de instabilidade grande na API da Anthropic, tá? Vários modelos foram afetados. Teve 3 dias, assim, que o Cloud Code era inutilizável, totalmente inutilizável. Você não podia utilizar o Cloud Code efetivamente para conseguir fazer nada, porque ele ia lhe atrapalhar mais do que ajudar, e eu sofri disso. E assim, quem me conhece sabe que eu sou hater de produtos CLI. Eu não acho que CLI é o futuro. Muito pelo contrário, eu acho que é o passado. E eu faço isso até com um paralelo com o que o Augment anunciou, eu acho que tem uns 3 dias, tá? Eles anunciaram uma ferramenta de CLI também, dizendo que CLI é o futuro, mas não é. CLI é o passado, tá? E é exatamente por isso que a Cloud Code, ela não consegue ter penetração de mercado quando sai do mundo de desenvolvedor, tá? Eles são grandes no mundo de desenvolvedor, não são tão grandes, tá? Mas eles são grandes, mas eles ficam no chulé de outras empresas, né, que desenvolvem modelos também, como a OpenAI ou a xAI, que atrelam isso com produtos que são mais utilizados no dia a dia das pessoas, tá? Eu acho o Cloud Code de extrema dificuldade de usabilidade. Eu não gosto. Eu acho como produto, eu acho ruim. Eu acho realmente ruim. Não economiza tempo. Tem muita coisa manual que você tem que configurar. Ah, Lucas, mas o Cloud Code é muito bom. É só você passar o dia inteiro pesquisando ferramentas para dashboard, ferramentas para gestão, ferramentas de não sei o que, não sei o que, fazendo um agente desse tamanho, depois tem que fazer outro agente desse tamanho para fazer a mesma coisa do que outras ferramentas fazem, tá? Então, eu sou hater de produto de CLI, mas o Sonnet 4, ele é excelente e eles entregam mais poder ainda no Sonnet 4 dentro da ferramenta deles, e eles tiveram esse problema de API esse mês, né? Então, por isso que eu abaixo a nota deles aqui também, assim como o cursor, né? Eu coloquei ele aqui como uma ferramenta de excelente qualidade, e esse mês, na minha opinião, ele caiu de qualidade, tá certo? A próxima ferramenta é o Try. O Try, pessoal, eu tenho utilizado bastante. Eu até falei no vídeo passado que o que me impressionou bastante no Try é que ele saiu daqui para cá em questão de 1 mês e meio, mais ou menos. E eu mantenho uma opinião parecida ainda, tá? O Try, ele continua se desenvolvendo muito rápido e ele tem um precinho muito bom, né? É $10 para cada 600 prompts. Esses prompts rendem demais. E no primeiro mês, não é nem $10, é $3, tá? E eles lançaram agora o modo solo dentro do lançamento do Try 2.0, tá? E os 2 lançamentos são muito bons, tá? Então, ele tem o mesmo custo-benefício aqui do Cloud Code e ele cresceu bastante em qualidade. Eu acho que ele saiu aqui de uma ferramenta ser abaixo da média para ele ser uma ferramenta acima da média, beleza? O Try 2.0, ele é muito bom. A UX dele é muito boa. Para mim, eu sempre, mesmo quando o cursor ficou muito caro, eu utilizava o cursor como IDE. Eu não pagava o agente do cursor, mas eu utilizava outras ferramentas. Eu utilizava o Cloud Code ou o Augment, tá? O agente deles que eram mais inteligentes.
e acabava saindo mais barato do que o cursor. Mas eu utilizava o cursor como IDE. Hoje, eu já gosto mais de utilizar o Try como IDE, tá? Do que o cursor. Porque o Try, eu acho ele mais bonito. A UX, em muitas funcionalidades, eu acho melhor, tá? Do que o cursor. Então, para muita coisa, ele é mais fácil para mexer do que o cursor. A única coisa que eu acho que ele ainda perde pro cursor, que eu acho que é importante, são as regras, tá? As regras do Try não são tão boas e granulares de se controlar como a do cursor, mas como ferramenta é muito boa. Já tem integração nativa de terminal, tem uma utilização nativa ali também de documentação, o agente sabe fazer PRD nativamente, diferente de outras. Ele tem o modo preview que só tem no Windsurf. Eu acho que tem uma dessas outras ferramentas tem também, mas esqueci qual é. Então a ferramenta de preview deles é muito boa, tá? Então, assim, o Try, ele é realmente surpreendente o nível de desenvolvimento deles. Eles crescem muito rápido, muita qualidade. Eu não acho que tá a qualidade do cursor ainda, tá? Eu acho que o agente do cursor, ele ainda é melhor. Por exemplo, na hora de fazer o grep, o agente do Try, ele faz de 100 eu acho que é a 150 linhas no máximo, tá? No máximo. Ele nem sempre puxa isso. Por rodada, né, que ele faz por requisição. O do cursor, ele já puxa de 250 a 500 se você estiver no modo Max, tá? Então, assim, o agente do Try, ele é meio burrinho, tá? Mas eu tenho uma crítica muito grande que eu tenho ao Try, é que o uso de CPU e de GPU dele é muito grande, tá? A minha CPU, ela é considerada boa, não é a melhor do mercado, mas ela é considerada boa pra muito boa, tá? Só que a GPU integrada dela não é tão boa. E assim, eu tinha problemas no Try, que eu não tinha em outras ferramentas, como Cursor, Windsurf e todas as outras, tá? Porque ele consome demais, demais mesmo. E não é só eu que tô vivenciando isso não, viu? Tem muita gente lá no grupo falando a mesma coisa, porque nem todo mundo tem um PC bom, né, galera? Então eu comprei uma GPU e meus problemas acabaram, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem condições de estar comprando uma GPU. E sim, isso é sim um ponto importante para levar em consideração. Mas o agente deles é barato, a IDE é maravilhosa, tá? E eles se desenvolvem num nível estratosférico. É simplesmente impressionante. Outra ferramenta aqui é o GitHub Copilot, tá? Ela é uma extensão, então ela consegue rodar dentro aí das IDEs. E aqui ela tem um plano de $39 por 1.500 prompts. Eles também têm outro plano, tá certo, pessoal? Que é $10 para 300 prompts. Mas eu acho 300 prompts tão pouco que eu trago direto esse plano daqui, tá? E eles têm um plano de estudante mais flexível do que o Cursor, que é gratuito, mas se eu não me engano, é um plano um pouco diferente desse aqui, tá? E você consegue ter um bom custo-benefício aí de $13 a cada 500 prompts com o GitHub Copilot. O GitHub Copilot, nesse período, ele sinceramente, ele não mudou tanto, tá? Ele acabou não fazendo grandes alterações, mas ele continua sendo uma boa ferramenta, ele está praticamente igual ao mês passado. Eu dei uma subidinha nele aqui, tá? Porque o GitHub Copilot foi uma das ferramentas que não se afetou tanto quanto as outras, tá? Ainda se afetou, mas não se afetou tanto quanto as outras com os problemas de API da Anthropic, tá? E nele você tem a opção de utilizar outras APIs, né? Diferente aí do Cloud Code, beleza? E aqui nós vamos para a nossa próxima ferramenta, que é o Augment. O Augment é $50 a cada 600 prompts e ele é relativamente caro, tá? Ele é $41 a cada 500 prompts. Eles acabaram de fazer uma semana de lançamentos e eles lançaram o Augment CLI, que eu nem testei, nem vou testar, né? Eu sou hater de CLI. E eles melhoraram ainda mais o contexto da ferramenta de agente deles, pessoal. E o agente deles, como eu disse no vídeo passado, eles já tinham a melhor ferramenta de contexto e melhorou ainda mais. Pessoal, eu acho impressionante o agente do Augment. Eu sou muito fã do Augment, tá? Eu acho que eles conseguiram melhorar. Na minha opinião, das ferramentas que eu utilizei, quando o Cloud Code estava com dificuldade, eu fui testar outras, né, pessoal? Quando eu não estava conseguindo trabalhar no Cloud Code, a que eu consegui render melhor foi o Augment, porque eu achei o Augment, ele foi muito pouco impactado por isso. Inclusive, como eu disse no vídeo passado, a gente nem sabe se o Augment efetivamente usa o Sonnet 4. A gente não tem certeza, tá? Porque eles não dizem se eles usam o Sonnet 4 ou não, mas nesse período não tive problema nenhum. Eu fiquei até na dúvida se eles realmente utilizam o Sonnet 4 ou não, e não utilizam, sei lá, o Sonnet 3.7, mas sinceramente não me interessa. Eles conseguem entregar um excelente resultado, mesmo que seja um modelo próprio deles, tá? De parabéns, eles são sim uma ferramenta sota.
A minha opinião final é que eu acho que é sim o Sonnet 4, mas eu não sei o que é que eles fizeram, se eles deram sorte porque tem menos usuário, mas a API deles não perdeu a qualidade durante esse período de instabilidade, tá? Então, assim, o Augment é uma ferramenta que eu já tinha falado bem. Eu acho que eles melhoraram ainda mais nesse último mês. Eu acho que eles ainda não têm a qualidade do Cloud Code quando o Cloud Code está num bom dia, mas eles entregam uma coisa que o Cloud Code não entrega, que é facilidade, tá? É muito fácil de se utilizar o Augment. Se você não quer estar perdendo tempo, e para mim, pessoal, sendo absolutamente sincero, eu trabalho aqui nos Estados Unidos, a minha hora é em dólar. Eu perder tempo fazendo 1 milhão de configurações para melhorar 1% do meu resultado não adianta. Eu preciso ter uma ferramenta que já tem essas coisas por mim. Senão, eu vou estar perdendo meu tempo de fim de semana para estar configurando a ferramenta para conseguir ter resultados melhores, tá? Então, o Augment para mim é uma ferramenta que faz muito mais sentido do que o Cloud Code, porque eu tenho o orçamento para fazer isso, tá? Eu sei que nem todo mundo tem, mas ele é uma ferramenta que entrega muita qualidade. Se você quiser facilidade e qualidade, ela é a ferramenta para você, tá? Aqui a nossa sétima ferramenta é o Klein, e eu vou fazer diferente do vídeo passado, tá? Eu acho que foi um pouco injusto eu colocar o Klein como um wrapper de outra dessas ferramentas, né? Porque ele sempre vai sair acima, ou ele sempre vai sair abaixo. Tipo, é meio injusto com as outras ferramentas, porque ele sempre vai estar pareado com a ferramenta que a gente vai estar comparando. E no vídeo passado eu comparei ele com o Cloud Code, porque tem como você fazer o roteamento do Cloud Code para dentro do Klein. Mas, contudo, porém, todavia, poucos dias depois que eu gravei o vídeo, eu não conseguia mais fazer isso, porque o meu Cloud Code, ele começou a dar um erro, e esse mesmo erro estava aparecendo o mesmo erro lá no Klein. Então, eu peguei e atualizei o meu Cloud Code, e o meu Cloud Code voltou a funcionar. Só que no Klein continuou o mesmo erro. E assim, demorei, mas eu achei a solução. Só que eu achei a solução tão complexa que eu disse, caramba, isso não vale a pena para mim. Porque eu ia perder muitas horas para, efetivamente, eu ia ter que mudar o meu setup para estar utilizando o Cloud Code dentro do Klein. Eu disse, não, isso não vale a pena, eu vou só utilizar o Cloud Code mesmo, tá? Então, eu abandonei de utilizar o Klein como um wrapper do Cloud Code, mas eu acho que o Klein ainda assim tem o seu espaço, porque ele é um excelente orquestrador. Se você for pensar assim, como um carro, essas ferramentas daqui são como carros para modelos, tá? E o Klein, ele não tem gasolina, diferente de outros. Por exemplo, o Cloud Code, ele é um carro que você já vinha vendido, uma venda casada ali de gasolina, tá? O Augment também já tem uma venda casada ali da gasolina. O Gemini também, tá? Mas o Klein não, ele é só o carro e você bota a gasolina que você quiser. Ele é um excelente orquestrador, tá? E a minha opinião que você tem que fazer é utilizar o GLM 4.5 junto com o Klein, tá? Porque o GLM, ele tem esse precinho absurdo aqui, que é de 20 centavos por 1 milhão de token. Para você ter a nível de comparação, o Sonnet 4, que se compara com ele, é 3 dólares para cada milhão de token de entrada e 15 dólares de saída, tá? Então é muito mais caro. E se você, por exemplo, for pegar a conta de quanto você gasta 500 prompts no cursor com o seu cash token bugado, daria mais ou menos 120 milhões de tokens, tá? Para 500 prompts. E isso, dentro do Klein, com o GLM 4.5, seria 24 dólares no bugado. No bugado, tá certo, pessoal? Se você fosse desbugado no cursor, né? Porque eu não tenho a quantidade exata de token para fazer essa comparação, eu acho que daria mais ou menos uns 15 dólares, tá? Então, assim, vale super a pena. O Klein é sim um bom orquestrador, tá? Ele acaba tendo um valor muito bom, e até por isso que eu deixo ele aqui, tá? Eu deixo ele entre o GitHub Copilot e entre o Try. E se ele é tão bom, né? E se eu tinha deixado ele tão alto na última vez, por que eu não deixo ele acima do Copilot, por exemplo? Porque, na minha opinião, o Klein, ele polui um pouco o contexto, tá? Eu acho que a coisa mais importante quando você trabalha com inteligência artificial é você trabalhar com contexto. E eu acho que o cursor, ele entende isso muito bem. E até esse é um dos motivos de eles terem menos ferramentas para a gente, por exemplo, do que o Windsurf, do que outras ferramentas, mas eles conseguem entregar mais qualidade, porque eles entendem como você tem que estar gerenciando o contexto. E eu acho que o Klein, a minha opinião, não faz isso tão bem, tá? Eu acho que eles realmente poluem muito, 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 e isso acaba caindo a qualidade. E entra em loops mais constantes do que outras ferramentas e tudo mais, tá? E a nossa última ferramenta, que é o Gemini CLI, minha opinião é que eu não gosto do CLI da Gemini. Ele é decente. Uma coisa que eu esqueci de citar no vídeo passado é que ele é muito bom para pesquisa, tá? Para pesquisa na internet, ele é muito bom e sai de graça, né, pessoal? E você consegue aí ter 3.000 prompts do Gemini 2.5 Pro de graça. Então é 100 por dia, ao longo de um mês, 3.000
Então, é uma ferramenta gratuita aí, caso você realmente precise. Então, eu colocaria ele aqui, tá? Eu acho que ele não evoluiu em qualidade em relação ao mês passado, tá? É exatamente como estava no mês passado. Até coloquei a cor errada aqui, né? Pronto, essa corzinha aqui do Gemini. E a minha impressão é essa, tá certo, pessoal? Eu acho que vai variar do que você se encontra e do que você precisa, quais são as suas necessidades, qual é a sua forma de pensar. Eu conheço muitos desenvolvedores que odeiam utilizar ferramentas CLI como Cloud Code ou Gemini. Eu sou uma pessoa que odeia, tá? E eu conheço outros desenvolvedores que adoram. Então, se você gosta ou se você se adapta bem, o Cloud Code ainda é uma ótima opção para você. Se você não gosta, se você é mais como eu, que o seu tempo vale um pouco mais, se você realmente não quer perder tempo com fazer um MBA para estar utilizando a ferramenta. O Augment ele é muito, assim, é plug and play. Você começa e já vai direto. Ele entrega uma qualidade excepcional. Eu sou muito fã do Augment. É a minha ferramenta primária, tá? É o meu agente primário que eu tenho utilizado hoje em dia dentro do Try. Então, eu utilizo ainda assim o agente do Try, né? Até porque tem um plano lá, né? Mas é como eu disse, o agente do Try não é super inteligente ainda, tá? Mas como IDE, como ferramenta, nossa, é muito bom de estar utilizando o Try, tá? É muito bom mesmo. Eu acho que superou o cursor, assim, numa velocidade impressionante. O Klein pode ser uma opção para você também, por exemplo, eu sou uma pessoa que está começando agora, mas eu não quero utilizar o Gemini 2.5 Pro, eu quero utilizar um modelo pau a pau com o Sonnet 4. Então, se você utilizar pouco, você sai daqui e você vem para cá com o Klein, porque é totalmente customizável. Como é API, você não é obrigado a pagar os 500 prompts. Você pode vir para cá, assim, tipo, gastar menos, né? Que no caso nem seria isso, né? Já que isso aqui é uma comparação por um valor específico. Mas tipo, você não precisaria gastar os $15 por 500 prompts. Você poderia gastar $1, $2, tá? E ainda tá utilizando uma excelente ferramenta. E o Windsurf aqui, eu sinceramente meio decepcionado aí com ele. O cursor também, né? O cursor só vai de mal a pior, na minha opinião. Mas é isso, tá certo, pessoal? Essas são as minhas impressões das ferramentas agora pro início de agosto, tá? Claro que isso aqui pode mudar. Então, é exatamente porque esse mundo muda muito rápido que eu recomendo que você entre no grupo lá do WhatsApp, onde a gente pode estar trocando uma ideia mais aprofundada. E, por exemplo, se acontecer uma deprecação de API de algum provedor, você já vai saber em primeira mão, né? Porque não sou só eu que falo lá no grupo, são muitas pessoas e muitas pessoas que estão utilizando essas ferramentas. Então, é um ótimo grupo para você se informar, para você estar trocando ideia com outras pessoas e aprendendo bastante, tá? Primeiro link na descrição. E se você quiser dar um passo a mais, realmente se aprofundar, eu recomendo que você entre na comunidade AI Easy Chat, beleza? Então, ela é R$397, acesso vitalício, por enquanto, tá certo? A gente tem um curso de webcode que a gente ainda tá finalizando, a gente tem aulas ao vivo, tá sendo muito legal, tá certo? A gente tem desafios mensais, a gente tem oportunidades aqui para pessoas do grupo, tá? Alunos. Então, já teve 3 pessoas contratadas aqui nos Estados Unidos como desenvolvedor que vieram como alunos meus, tá? Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu primeiro trago para o grupo e depois, caso não consiga suprir essa necessidade, eu trago pro grupo gratuito, tá? Um forte abraço, meus queridos webcoders. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, manda para seus amigos e comenta aqui embaixo. Eu vi tudinho, Lucas.